Paz do Senhor, amada igreja. Eu quero louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor pela oportunidade de estar na casa dele, que para mim é privilégio, porque eu só venho aos domingos. Então, para mim, hoje é dia de festa. Não porque eu estou pregando, mas porque eu posso estar aqui na casa dele. Amém? Quero agradecer a oportunidade, pastor. E já de antemão, o que interessa não somos nós, é a palavra. Então, vamos para Esdras, capítulo 8, verso 31 ao verso 36. Nós vamos fazer a leitura. Que o Espírito Santo, que é toda sabedoria, graça e poder, venha conduzir esta palavra conforme o teu propósito nesta noite. Que o teu nome venha ser glorificado. Pai, que o Senhor tira toda distração do nosso meio. Pai, aqueles que estão secos, sequíssimos neste lugar, que eles possam permitir a ação do Espírito Santo, Senhor, trabalhar nestas mentes e que estas mentes possam ser renovadas e o teu nome com certeza será glorificado, porque hoje é dia de vitória. Aleluia. Esdras capítulo 8, verso 31. Partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Aleluias. A palavra que o Senhor nos direcionou nesta noite é uma palavra de restauração e uma palavra que vem nos trazer para baixo e reconhecer de onde o Senhor nos tirou e da caminhada que nós estamos tendo aqui nessa terra rumo à nova Jerusalém celestial. Amados, o contexto, do livro de Esdras é um contexto em que vem nos falar acerca de pecado. O povo havia se prostituído, adorando deuses, levantando altares a Baal. O povo havia se corrompido. O povo havia se casado com mulheres estrangeiras, constituindo novas famílias, famílias híbridas, famílias que não adoravam o nome do Senhor. Então, o profeta Jeremias já havia anunciado em Jeremias 29:10, que o povo iria para o exílio, mas queria voltar após 70 anos no cativeiro. Então, amados irmãos, é interessante notar que quando nós vamos recomeçar algo, começar um projeto, estudar, casar, quando nós nos propomos alguma coisa a iniciar, é tudo muito difícil. É doloroso recomeçar, é doloroso todo o começo, o nascimento de algo novo. E então o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele preparou o dia, a hora, o tempo, o modo, como o povo dele iria voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a adoração na casa do Senhor. Então, nesse contexto, nós entendemos que as pessoas haviam quebrado uma aliança que tinham com o Deus Todo-Poderoso. Deus tem uma aliança comigo e com você.
Deus tem uma aliança em que Ele nos diz que nós somos pessoas distintas, nós somos especiais para Ele, nós somos um povo de propriedade exclusiva dEle, somos reino de sacerdotes, somos nação santa e nós somos um povo escolhido por Deus. E que amor é esse, capaz de olhar para mim e para você? Nós que ganhamos e recebemos muito mais do que merecemos. Nós não merecemos absolutamente nada do que o Senhor tem feito por nós, e nós devemos lembrar de onde Ele nos tirou para termos a verdadeira adoração. Então, o Senhor é aquele Deus que quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer amanhecer com você, quer almoçar com você, quer participar da sua vida. E muitas vezes nós deixamos o Senhor de fora, o Senhor de lado. E nesse momento, Esdras foi responsável por acompanhar este povo de volta para Jerusalém, e o Senhor moveu céus e terra, moveu reinos, para que esses homens obedecessem à voz e o comando do Senhor. Primeiramente com o rei Ciro, o Senhor determinou a ele que ele liberasse os tesouros, as riquezas, o ouro, a prata, os utensílios da casa do Senhor, liberassem levitas, sacerdotes, famílias, para que voltassem e executassem esta obra. Então não desanime, porque quando o Senhor quer fazer algo, Ele faz. Quando Ele determina, Ele estabelece, está estabelecido. E Ele não volta atrás com a sua palavra. Mas infelizmente poucos foram os que quiseram voltar. Muitos estavam acostumados com as riquezas, as propriedades, os hábitos. Após 70 anos, nós nos conformamos com esses novos costumes. O linguajar é diferente. Cadê a língua do povo de Deus diferenciado que tinha uma aliança? Cadê as vestes santas, as vestes brancas na Babilônia? Onde estava aquele povo de propriedade exclusiva de Deus? Estava longe e distante do Senhor. Mas, amados irmãos, cerca de 1.500 famílias voltaram, e nós entendemos aqui pelo texto que foi uma jornada difícil. Quem disse que ser cristão é fácil? Nunca foi e nunca será. E a tendência vai piorar, porque o Senhor está voltando. Então, na jornada, esse Deus de aliança, Ele guardou com que os seus não sofressem queimaduras do sol. O Senhor não permitiu que animais peçonhentos no deserto alcançassem o seu povo. O Senhor guardou, protegeu, escondeu este povo dos olhos dos inimigos, dos ladrões, porque eram toneladas de ouro, prata, bronze, utensílios, de toda sorte de riquezas, em que o Senhor providenciou para a glória dele. Foram 4 meses de viagem. E eu gostaria de fazer um paralelo com o nascimento do nosso Senhor Jesus. Porque o nascimento de Jesus se deu com muitas dores. Você acha que é fácil carregar Cristo no ventre? Não é fácil. Não foi fácil para Maria trazer até nós a salvação. Ela poderia ter sido apedrejada, porque religiosos poderiam ter visto ela como uma adúltera. Mas o Senhor trabalha na história, então você não se preocupe, não se desanime se as coisas não estão indo conforme você planejou. Então, o anjo do Senhor apareceu para Maria, conforme Isaías já tinha profetizado, que de uma virgem nasceria
o Salvador, o Messias. Então José começa a se preocupar nesta jornada, como vai ser? Eu tenho um contrato com Maria, eu vou me casar com ela. Então ele, meditando na palavra do Senhor, capítulo 1 de Mateus, a palavra vem nos dizer que José meditava sobre estas coisas. Então, quando você estiver preocupado com algo na sua jornada, seja a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, os seus sonhos, Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Então, o anjo do Senhor apareceu para José e disse: José, não temas, não tenha medo, porque o que dela está gerado é nascido do Espírito Santo de Deus. Então José, naquele momento, meditando na palavra do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, aquilo que o Senhor pediu e ele fez. Aquilo que o Senhor quer que você faça, faça conforme Ele pediu. Diga comigo, o servo de Deus sempre vai ter êxito em fazer o que Deus pede, mesmo que pareça loucura para ele. Amados, não importa o que pensam, não importa o que falem, se o Senhor está te dirigindo numa coisa, o Senhor sabe o que está fazendo. Então Ele pegou pessoas para voltar e reconstruir o que estava tudo perdido. Em um deserto, não havia casas, não havia animais, não havia nenhum tipo de esperança em Jerusalém. E começar do zero e poder ter morrido no meio da caminhada. Não tenha medo. A gente vê a igreja do Senhor hoje. A igreja do Senhor se abala com coisas muito pequenas que são da vida. Coisas que nós temos que enfrentar, que o Senhor nos deu razão. O Senhor abençoou nós cognitivamente para nós pensarmos com inteligência para agir, direcionados pelo Espírito Santo também. Até quando que você vai ficar aí andando de muleta, pedindo oração para os outros, pedindo socorro, sendo que o Senhor é aquele que te socorre, é aquele que te guarda, é aquele que não dormita, que não dorme, que não te esquece? Que tipo de cristão que nós somos? E Esdras nos dá uma lição. Homem organizado, inteligente, homem que foi conversar com o rei, achou graça aos olhos do rei. Então ali, ele fez toda um levantamento das pessoas que estavam para voltar e retornar. Então as coisas de Deus também, nós temos que raciocinar. E ali, ele levantou um jejum. Foram 3 dias de acampamento, junto ao rio Ahava. Para quê? Para botar a boca no pó, para nos humilhar. Porque não é porque nós temos um cargo que nós somos alguma coisa na presença do Senhor, não. É quem desce, é que sobe. É quem se humilha. É quem não se convence, não se exalta, não se orgulha. É quem não está preocupado com elogios. Esse sim está olhando firme com os olhos voltados para o alto. O cristão verdadeiro como Esdras conhece a lei de Deus. É sacerdote, é escriba, é homem disposto, que se dispôs a buscar, independente da placa da igreja, se tem culto, se não tem. Ele orava, ele jejuava, ele dava o exemplo. Que tipo de jornada feliz nós queremos ter? Sem orar? Sem depender de Deus? E Esdras, ele tinha vergonha
de chegar diante do rei e pedir para a caravana dele escolta armada, escolta patrimonial. Ele tinha vergonha, porque ele havia dito, capítulo 8, verso 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Não é sobre todos os cristãos, não. É sobre os cristãos que o buscam. Que busca a face dele. Que se arrepende. Que permite que caiam por terra as máscaras. E também ele diz, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós temos que ter vergonha do evangelho que nós estamos vivendo hoje. Vergonha do nosso proceder, do nosso testemunho. Porque o Senhor, Ele é puro de olhos. Ele é santo. Amados irmãos, então, voltando aqui, Maria e José, eles, primeiramente, eles tiveram que receber um milagre dentro deles. A salvação primeiro chega para mim e para você. A vitória que chega para mim e para você, depois nós vamos poder repartir com os outros. Vamos poder abençoar outros. Então, primeiramente nasceu a salvação para Maria e José. Foi fácil para eles? Não. Para que chegasse até nós a salvação. Para que nós hoje pudéssemos ter isso aqui, ó, Bíblia. Várias Bíblias foram queimadas em praças públicas. O Senhor preservou a Bíblia para que ela pudesse chegar nas nossas mãos, para que nós pudéssemos ouvir, que tivesse alguém que pregasse, porque senão nós não teríamos ouvido. O Senhor tem preservado a sua vida. O Senhor tem preservado você com segurança, com chaves, porque nós preservamos algo que é importante para nós. Nós só colocamos em uma gaveta coisas que são importantes de serem guardadas, e muitas vezes as 7 chaves. E a palavra do Senhor vem nos dizer que se nós quisermos vitória, guarda, preserva o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda a sua mente, protege a sua mente, o que você fala, o que você ouve, o que você vê, através dos órgãos dos sentidos, você está recebendo. E Maria e José nos mostram que para que a salvação, a vitória chegasse até nós, eles tiveram que fugir para o Egito. Ficaram escondidos até Herodes falecer. Tiveram que ficar ali, escondidos, debaixo das asas do Altíssimo. Você acha que o Senhor não te esconde? O Senhor nos dá livramento o tempo inteiro. O Senhor zela pela nossa vida o tempo inteiro. Porque Ele sustenta todo o universo, todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós podemos cultuar e adorar o nome do Senhor aqui, não está caindo estrelas no nosso teto, porque o Senhor está dando ordem às estrelas para ficar lá. Os luzeiros da noite fiquem no seu lugar. Mar, fique no seu lugar. E o Senhor tem também nesta noite amarrado demônios lá de fora para não entrar, velando pela palavra dele para ver se essa palavra te alcança.
Nós estamos aqui numa atmosfera do mundo espiritual. Há anjos, há cavalos de fogo, há ministro do Senhor no nosso meio, que o Senhor ordena para vir entregar a bênção hoje. Mas sem palavra, sem dar crédito à palavra, sem oração, sem jejum, como que vai agradar o Senhor? Como? Amados irmãos, certa vez havia um menino, ele era filho único. Você já deve ter ouvido essa história, para a gente fazer uma aplicação. A mãe dele não conhecia o Senhor. E o pai era um homem muito bem sucedido. Ele trabalhava em um banco e estava abrindo uma empresa. E certo dia, ele preocupado com os negócios dele, com os cuidados com a vida, ele de repente foi parar na UTI. E parando na UTI, esse homem começou a diminuir a coluna vertebral dele, ele começou a atrofiar. Então esse homem começou a vegetar e não comia mais, não conseguia dormir, não conseguia ter paz, não conseguia ter esperança. E a sua esposa, não conhecendo Deus, que é dono de todas as coisas, ela começou a ouvir vozes. E as vozes diziam para ela: mate o seu marido e o seu filho, seja inteligente e haja primeiro. Mate antes que a morte venha, mate a morte. E aquela mulher então saiu, foi para o supermercado, e ali ela comprou um veneno de rato. Comprando o veneno de rato, ela chegou em casa, fez uma vitamina de abacate com banana, e misturou o veneno de rato e bateu, e planejou que aquele dia seria o fim, porque ela não conseguia mais suportar tanta dor. De repente, o menino de 5 anos diz: mãe, por que a senhora não liga o rádio? O papai acalma quando a senhora liga o rádio. Então ela ligou, deixou a vitamina batida e tinha colocado em 2 copos, um para o filho de 5 anos, o outro para o marido. Ela ligou o rádio e estava tendo uma programação evangélica. E o pastor disse: povo de Deus, a paz do Senhor, começa aqui mais uma palavra, um culto de palavra. E então naquele momento, o Espírito Santo de Deus, sabendo da jornada daquela mulher, usou a boca daquele homem e disse: há uma família aqui, que a mulher está tentando tirar a vida da criança e do marido. E esse homem de Deus começou a orar e repreendendo o espírito de morte, repreendendo todo o mal, toda a casta do inimigo. E ali o Senhor desceu naquela casa, com um braço forte, com mão poderosa, porque o nosso Deus é terrível, o Senhor dos exércitos, o Senhor da glória. Ele desceu naquela casa. E aquela mulher então se ajoelhou e chorou. Então naquele momento que ela iria colocar a vitamina na seringa de 20 ml e aplicar no marido, e também dar o copinho para o menino, de repente começou a vazar a vitamina. E o Senhor apareceu dentro daquela casa. Nessa noite nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Porque ninguém viaja 4 meses com essa fortuna, só na fé, na dependência do Senhor, sem que ninguém toque. Então o Senhor desceu naquela casa. E o menino viu um homem de branco no quarto. E o homem de branco foi para a sala. E o menino falou: mãe,
tem um homem de branco andando aqui na casa, mas ele está doente igual o meu pai. As mãos dele estão furadas, e os pés também, e ele está sangrando. E ali houve a visitação do Senhor naquela noite. E aquela mulher falou assim: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E o menino falou: mãe, como que a senhora sabe que Deus existe? E ela falou: Deus existe, porque Deus está com esse homem da rádio. Deus está na vida desse homem da rádio. Amanhã cedo eu vou lá na casa de Deus, e eu vou procurar na casa de Deus esse homem, eu vou encontrar Deus. E ali de manhã, ela deixou o menino em casa, ela deixou o marido, e chegou ali, do jeitinho que tinha acontecido na sala dela, que as paredes eram de madeira pintada de verde. Quando o Senhor Jesus entrou naquele lugar, a glória manifestou e a luz clareou tudo aquilo. E de repente ela chegou na casa de Deus, ela falou: aqui só pode ser a casa de Deus. Um lugar iluminado, um lugar cheio de luz. E quando a mulher entrou nessa jornada, nessa luta, ela entrou dentro da igreja e estava tendo culto de oração. O melhor culto que existe na igreja é o culto de oração. Chegando no culto de oração, ela falou assim: Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal que aqui é a casa de Deus. Então a luz aumentou, clareou como a aurora. De repente chegou uma irmã que estava orando, cheia do Espírito Santo. E a irmã falou assim: filha, eu tenho um recado para você. Eu estive lá na sua casa ontem. E eu estou mudando a sua história, a história da sua família. Quando a mulher foi falar: meu Deus, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela não pôde falar. E ela batizada com o Espírito Santo. Olha como o Senhor cuida de nós, amados. Ao mesmo tempo que ela estava na igreja, sendo batizada, bateu lá na casa dela um vereador da cidade, levou 9 caixas de cesta básica, e o menino atendeu. Eles não tinham mais o que comer. Não falta, gente. Nosso Deus é Deus de provisão. E de repente caiu uma caixa de chocolate, e o menino falou: só pode ser para mim. Olha como o Senhor age. Então o menino perguntou: quem mandou? Quem mandou essas compras? E o vereador ficou sem graça, e ele falou: ai, foi Deus. Você conhece quem é Deus? E o menino não sabia. Então o homem começou a explicar: é aquele que morreu por nós na cruz. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com ele, num outro domínio, num outro poder, numa outra autoridade. Ele tem as mãos, o lado furado. Ele foi transpassado e moído pelas nossas transgressões. E então o menino falou assim: ah, esse é Deus? E o moço falou: é. Ué, então eu conheço ele. Ele esteve aqui em casa ontem à noite. Amados, nosso Deus é Deus do sobrenatural. É um Deus que nos ama sem nós merecermos. É um Deus que se importa conosco. Então esse texto é só para lembrar para a amada igreja: o Senhor tem preservado a sua vida. O Senhor te preserva no deitar, no levantar. O Senhor te preserva na entrada, na saída. O Senhor te preserva quando você tem, quando você não tem. Ele está presente em todo tempo, em todo lugar. Ele não te deixa, Ele não te desampara. E Ele te diz: eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei.
O Senhor não se esquece de você, nem de mim. Não porque nós somos bonitinhos, inteligentes, capacitados, mas porque Deus olha para Jesus, para o sacrifício e o sangue, e se lembra de nós. E o Senhor já intercedia no ventre de Maria por toda a nossa vida e a nossa história. Muito antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu. Amados, eu não vim trazer uma palavra para exaltar o teu ego. Eu não vim trazer uma palavra que você vai receber vitória nessa semana, porque você precisa usar a sua fé. Porque para acontecer o retorno e o regresso para Jerusalém, Esdras teve que fazer a parte dele. Jejuou, em 3 dias acampados, ele jejuou com o povo um dia inteiro. Ele planejou, ele dependeu de Deus. Não dependa do governo, não dependa dos homens. Vá direto à palavra, vá direto à fonte. Não perca tempo. Não se deixe enganar nesta jornada e nessa caminhada. Está peregrinando, está difícil. O Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi diz: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é contigo. Você tendo, você não tendo. Você sendo usado, você não sendo usado. Você tendo nome ou não tendo nome. O Senhor te comprou por sangue caro. Então, nesta noite, eu quero liberar esta palavra de vitória sobre você, sobre ela, não sobre mim. Sobre ela. Que não tenha medo, que o Senhor vai te preservar em toda a tua caminhada. O Senhor estará contigo. O Senhor guardará os teus pés para que o inimigo não toque. O Senhor te esconderá. Ah, mas ninguém me vê, ninguém me enxerga. Não importa. O Senhor já te viu. O Senhor já te contemplou. O Senhor já entendeu como é que é o seu sistema. O Senhor já sabe para que você serve, para que Ele te chamou. Então, quando Ele esconde, Ele prepara. Quando Ele esconde, Ele capacita, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica. E quando Ele quiser, Ele apresenta. Não preocupa, o ano está acabando, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Em nome de Jesus, que você fique de pé. Venha aqui à frente toda a congregação, se humilhar diante de Deus, fazer um concerto. Todos, os que estão na porta, os que estão no meio, o Senhor te chama nesta noite. Vem, vem a mim, vem. E deixa o Senhor trabalhar. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser gritar de raiva, grite. Deixa o Senhor te sacudir. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Esqueça a sua causa, porque a sua causa é dele. Neste lugar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.